Cápsulas do tempo perseguem o propósito de congelar a realidade de um momento para dar às gerações futuras uma impressão autêntica da vida cotidiana das eras passadas. Em particular, objetos típicos do dia a dia são colocados em recipientes, que são lacrados e escondidos. No entanto, nem todas as cápsulas do tempo têm objetos que esperaríamos a princípio. Na verdade, algumas coisas curiosas, bizarras e surpreendentes já foram recuperadas de cápsulas do tempo no passado, que os descobridores dos tempos modernos inicialmente ficaram de boca aberta. Hoje gostaríamos de apresentar a você 10 das cápsulas do tempo mais extraordinárias da história. Desejamos a você muita diversão com este tópico empolgante. A cápsula do tempo mais antiga dos Estados Unidos. Quando alguns historiadores americanos abriram uma cápsula do tempo em Boston no início de 2015, eles ficaram fascinados com os preciosos testemunhos que haviam adormecido dentro da cápsula por tanto tempo. Na verdade, já foi preenchido há mais de 200 anos e depois colocado em uma estátua de leão na Massachusetts State House em Boston. A instalação da cápsula do tempo fez parte de uma grande cerimônia que representou um verdadeiro espetáculo. Foram os famosos lutadores pela liberdade Paul Revere e Samuel Adams que solenemente tiveram o objeto embutido na magnífica sede do governo em 4 de julho de 1795. A cápsula foi transportada por 15 cavalos brancos antes de ser posicionada em seu local designado, com 15 salvas de armas de fogo. Um golpe de sorte finalmente levou à redescoberta da cápsula selada em dezembro de 2014. Na ocasião, artesãos encontraram o objeto enquanto consertavam um cano d'água danificado. Embora a cápsula já tivesse sido aberta em 1855 e depois fechada novamente e colocada de volta, os objetos preciosos dentro ainda estavam em condições incomparavelmente boas. A cápsula foi então cuidadosamente aberta como parte de um procedimento elaborado. A cápsula do tempo estava cheia de numerosas moedas, algumas das quais eram do século XVII. Além disso, os especialistas encontraram a capa do primeiro volume da Massachusetts Colony Records. E também uma medalha com a imagem de George Washington dormia na cápsula do tempo de tirar o fôlego. Uma placa de prata pressionada para a inauguração oficial da State House finalmente tornou perfeito o lendário tesouro de um século atrás. Os documentos encontrados na cápsula foram documentados e ela foi limpa. Além disso, outros objetos foram acrescentados. E depois, ela foi escondida novamente. Bolo de 65 anos. O que as pessoas adicionaram a uma cápsula do tempo há cerca de 6 décadas não poderia ter sido mais curioso. Assim como a cápsula do tempo em Boston, o modelo canadense foi arrancado de seu longo sono durante o trabalho de reparo. Os trabalhadores estavam em trabalho de uma casa que hoje é usada por uma agência funerária. Em última análise, o conteúdo da cápsula pode ser datado de 1948. Além de alguns objetos do cotidiano nada espetaculares, como jornais, cartões postais e cartas, havia também um pequeno pedaço de bolo embrulhado em um papel encerado na cápsula do tempo. Alguns historiadores acreditam que esse bolo pode ter sido feito parte do buffet que foi servido aos convidados na cerimônia de inauguração do prédio. A mente criativa que finalmente teve a ideia de incluir o bolo doce na cápsula do tempo provavelmente permanecerá um mistério para sempre. A piada do uísque. Por mais de 7 décadas, a cápsula do tempo que antes era colocada sob as escadas da prefeitura do Líbano, em New Hampshire, não foi descoberta. Em contraste com muitas outras cápsulas de outros tempos, não era um recipiente especialmente feito, mas simplesmente uma garrafa de uísque fechada. Qualquer um que acreditasse ter tropeçado em uma gota preciosa do passado foi rapidamente trazido de volta à terra, porque, em vez de bebida forte, a garrafa, que data de 1944, continha uma piada que havia sido colocada no papel. O responsável pela piada foi o agrimensor da cidade na época, Samuel Stevens, que escreveu a mensagem engraçada. A mensagem curiosa era: quem encontrar esta garrafa pode ficar com ela. Lamento que não tenha mais álcool, mas acabei sozinho. Se Stevens não tivesse morrido muito antes de sua cápsula do tempo divertida ser descoberta, ele provavelmente teria rido de si mesmo. Com sua piada meio sem graça, mas que, ao mesmo tempo, acabou fazendo muito sucesso. A cápsula do tempo de Steve Jobs. Steve Jobs sempre foi uma mente criativa.
como provou ao público mundial em 1983, quando o cofundador da Apple enterrou uma cápsula do tempo gigantesca em Aspen, Colorado. Enquanto a maioria das outras cápsulas do tempo são bastante pequenas, às vezes úteis, a cápsula do tempo de 4 metros do empresário, que morreu em 2011, explodiu todas as dimensões comuns. Originalmente, a cápsula deveria ser inaugurada em 2000. O problema, entretanto, era que ninguém conseguia se lembrar onde a imponente cápsula do tempo havia realmente sido enterrada. Portanto, demoraria até 2014 antes que a propriedade seja levantada do solo. O conteúdo: algumas garrafas de cerveja, um cubo de Rubik, uma fita cassete e o mouse de computador pessoal de Steve Jobs, que o visionário chamou de Lisa. Cápsula do tempo nazista. O quão profundamente o nacional-socialismo estava ancorado nas mentes de muitos cidadãos nos anos 30 é mostrado pela cápsula do tempo que foi descoberta há cerca de 5 anos em Oldenburg. Na verdade, o objeto continha vários artefatos típicos dos sentimentos do Terceiro Reich. Entre outras coisas, 2 cópias do livro de Hitler, Mein Kampf, que foram encontradas na cápsula. Várias fotos de Hitler também foram incluídas no conteúdo. Além de alguns jornais contemporâneos, alguns mapas medievais da cidade de Oldenburg e algumas moedas foram colocadas no navio. Particularmente notável, no entanto, foi uma carta de um oficial, que foi escrita no chamado pergaminho virgem, ou seja, a pele de um bezerro por nascer. Muitos nazistas de alto escalão então se envolveram em círculos ocultistas. Segundo a lenda, uma mensagem escrita em um pergaminho virgem teria poderes extraordinários. A mensagem mais antiga em uma garrafa da história. No verão de 2015, a veranista Marianne Winkler encontrou um testemunho fabuloso que varreu o mar por cerca de 100 anos. Na praia da ilha de Amrum, no Mar do Norte, Marianne encontrou uma garrafa que foi entregue ao Mar Revolto entre 1904 e 1906. A mensagem em uma garrafa não foi lançada ao Oceano Sem Cabeça, mas com um motivo científico importante. Cientistas da Marine Biological Association em Plymouth foram os responsáveis por esse curioso experimento. No total, mais de 1000 garrafas foram deixadas para as ondas do mar. Os pesquisadores colocaram nos recipientes pequenos cartões postais com questionários. Eles, então, pediram aos pesquisadores que anotassem as informações sobre o local e a data, e, em seguida, enviassem o mapa de volta ao Instituto Científico. Os especialistas queriam usar esses dados para obter conhecimentos importantes sobre as correntes oceânicas. A cápsula do tempo flutuante, resgatada por Marianne Winkler, é considerada a mensagem mais antiga em uma garrafa da história. Expo 70 Time Capsule no Japão. Por ocasião da World Expo 70, que ocorreu no Japão em 1970, as empresas Panasonic e Mainichi decidiram enterrar 2 cápsulas do tempo perto de Osaka. Em detalhe, tratava-se de 2 cápsulas cheias de forma idêntica. No entanto, uma cápsula do tempo deve permanecer intacta no solo por 5.000 anos, enquanto a outra pode ser aberta a cada 100 anos para verificar a condição dos objetos fechados. Os responsáveis perseguiam o objetivo de dar às pessoas uma visão autêntica da realidade de vida japonesa em 1970, em um futuro distante. Que esse é um projeto igualmente ambicioso e complexo, torna-se claro o mais tardar quando considerarmos que cada cápsula contém mais de 2.000 objetos. Além de objetos de música, arte e literatura, as cápsulas do tempo também contêm algumas mensagens de advertência, bem como sementes de grãos e vegetais. O objeto mais extraordinário, no entanto, é sem dúvida a unha de uma pessoa que sobreviveu ao horrível ataque da bomba atômica em Hiroshima em 1945. Para que os objetos fechados resistam ao teste do tempo, eles foram feitos duráveis usando as técnicas de conservação mais avançadas da época. A cápsula do tempo ainda continua, que deverá ser aberta em 5.000 anos, no ano de 6.970. Apartamento inalterado desde 1942. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1942, a parisiense Madame de Florian fugiu de seu apartamento em uma noite de nevoeiro. Como a atriz nunca deveria voltar para sua antiga casa, o apartamento permaneceu no mesmo estado em que foi deixado pela francesa até 2010. Depois que Madame de Florian finalmente faleceu aos 91 anos, o apartamento foi finalmente reaberto após cerca de 7 décadas.
A visão que se abriu para o povo dificilmente pode ser expressa em palavras. Era como se tivessem acabado de cruzar o limiar físico para uma era completamente diferente. Uma pintura em particular, mostrando uma jovem em um vestido rosa, rapidamente chamou a atenção do mundo da arte. Mais tarde, ficou claro que a obra era do famoso pintor parisiense Giovanni Boldini. A pintura foi posteriormente vendida em leilão por 3 milhões de dólares. O curioso é que durante sua vida ela manteve o apartamento fechado, pagando o aluguel sem atrasos. Cápsula do tempo sobre 4 rodas. Quando o estado americano de Oklahoma celebrou seu 50º aniversário em 1957, o Conselho Municipal propôs algo muito especial. Os responsáveis decidiram colocar uma enorme cápsula do tempo em uma cripta de concreto em frente ao Tribunal de Tulsa, como parte de uma competição. Aquele que pudesse prever com mais precisão quantos habitantes a cidade teria em 2007 deveria, no final das contas, ganhar o misterioso objeto. O conteúdo da cápsula do tempo é de grandes dimensões, um Plymouth Belvedere Sport Coupé. Depois que o carro foi finalmente recuperado, 50 anos depois, houve uma grande desilusão. Com o passar dos anos, a água infiltrou-se no local da cápsula do tempo, enferrujando completamente o carro. Isso dificilmente deveria incomodar o vencedor da competição daquela época. A essa altura, ele já estava morto há 28 anos. Sala da Cápsula do Tempo em Atlanta. Enquanto os outros contêineres e salas apresentados já foram abertos, gostaríamos de concluir nossa contribuição hoje, apresentando a você o que é provavelmente a cápsula do tempo mais extraordinária da história. Esta não é uma pequena caixa, caixão ou cassete, mas um grande porão abobadado em uma universidade em Atlanta. O porão foi lacrado desde 1940 e não pode ser reaberto até 28 de maio de 8113. Os incontáveis objetos que foram bloqueados para a posteridade são tão diversos quanto confusos. Atualmente, existem dezenas de discos, relógios, espelhos, torradeiras, pinturas, borrachas, navalhas, óculos e televisores dentro da sala da cápsula do tempo. No total, centenas de objetos foram depositados no porão do prédio da universidade. Eles devem esperar lá por muitos milhares de anos antes de serem trazidos de volta à luz do dia em um futuro bem distante. Agora conta pra gente, quais objetos você colocaria em uma cápsula do tempo? Estamos curiosos para saber aí os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no Mundos Escondidos para se manter atualizado. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha e também se inscreva aqui no nosso canal. Tchau!